Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos em mais uma quarta-feira, hoje para conversar novamente sobre os prazeres da alma, né? Esse livro ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando sobre a compaixão. Hamed sempre traz um resumo da lição, e a de hoje é o seguinte: ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. E aí ele conceitua a compaixão, manifestação de um coração aberto. Quando eu li isso, me veio muito dessa manifestação desse coração aberto, né? Como entrar de fato em profundidade com essa sintonia, com esse amor divino. Se a gente pudesse fazer uma comparação, uma analogia, acho que a gente poderia considerar esse amor divino, esse Deus vivo, como essa fonte de água sempre abundante, sempre à nossa disposição, para nos dessedentar, para que a gente mate a nossa sede. Mas que às vezes nós somos esses tubos, às vezes nós somos essa tubulação imperfeita, né? Às vezes os nossos canos estão quebrados, às vezes estão mesmo mutilados, né? Às vezes entupidos, às vezes as nossas torneiras elas estão pingando, né? E fazendo essa comparação, é bem isso. O nosso papel, talvez, inclusive para entrar em contato de fato com essa compaixão, seria ir limpando essa nossa tubulação, consertando esses tubos imperfeitos, quebrados, mutilados ao longo da vida, ao longo das experiências, né? Porque a gente vai passando ali pelas experiências e parece que, principalmente ali nos grandes momentos de dor, né? Ou de dificuldades mesmo, é como se esse amor divino que está aí presente o tempo todo, constante, de fato se quebrasse, né? Rompesse e ficasse ali, naquela parte, naquele vínculo, naquele acontecimento, essa parte de nós que não flui mais para a vida, né? Então, Deus está ali sempre fluindo, mas nós ficamos, às vezes, ali atrás, né? E me parece que a compaixão seria exatamente esse nosso papel de ir limpando, limpando o nosso cano, desobstruindo, para que de fato esse amor divino e essas energias tão superiores, tão sutis, que podem de fato nos dessedentar, né, tirar nossa sede, que pudesse então isso entrar na nossa vida e a gente pudesse entrar nesse fluxo divino, né? Como essa água que vai passando mesmo e que a gente vá deixando que passe, sem ficar com esses pedacinhos, com essas rachaduras, né, com essas perdas ali atrás, grudado, fixado, e não deixar essa água fluir, né? E aí me parece que esse religar seria exatamente isso, a gente se religar a essa fonte, né? Religar no sentido ali de religião, mas etimologicamente a palavra é esse religar, né? E que teria esse papel de nos religar a nós mesmos, a esse Cristo interior que reside dentro de cada um de nós, dessa parte mais transcendente, né? Dessa parte imortal mesmo. E que ao comprometer essa ligação nossa com nós mesmos, a gente também compromete essa nossa ligação com o Criador, que é essa fonte divina e constante, e também com o outro, que é outro tipo de ligação, né? E que a gente pode fazer esse paralelo. Então, ao deixar o coração aberto para fluir, esse coração aberto para a vida, é que de fato a gente conseguiria novamente uma conexão melhor com Deus, com o nosso Deus interior, com esse Cristo interior que reside em cada um de nós e, consequentemente, com os outros, né? Há mais felicidade em dar que em receber. E, principalmente falando sobre a compaixão, a gente poderia fixar muito mais esse conceito de religar, né, ao outro. Mas claro que essa religação com o outro, ela vai depender da conexão que eu tenho comigo e com a conexão que eu tenho com Deus, né? Não são coisas distintas. É basicamente a mesma coisa, mas em sentidos diferentes, né? De bem-aventurado vem a palavra beato, do latim beatus, que significa feliz. Então, bem-aventurados seriam felizes, né? Esse é o sinônimo da palavra. Beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosos as pessoas felizes.
Então, bem-aventurados, ali das bem-aventuranças presentes muito na Bíblia, né? Seriam felizes aqueles que, né? Cristo usava com frequência essa forma literária em seus discursos. Bem-aventurados são aqueles que. Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade ou para alcançar uma vida plena. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles. E nessa parte, eu acho bonito, inclusive, de falar, porque tem uma parte, né, da Bíblia que fala bem-aventurados os aflitos. Então, transpondo aqui para a nossa mensagem, né, de bem-aventurados que vem de beatos, que vem de ser feliz. Felizes são aqueles os aflitos. Contraditório, né, no primeiro momento. Mas é interessante porque até disso da gente falar sobre abrir o coração, se abrir para o fluxo da vida, se religar novamente nessa conexão bonita com Deus, está tudo ali interligado. E por quê, gente? Porque é a partir da aflição, é a partir da dor que a gente também se liga a Deus, né? Quem aqui, depois de passar por uma série de vicissitudes, por uma série de dores, ao vivenciar a dor, mas é a dor nessa sua forma mais plena, né? Que a dor, ela nos serve para quê? Ela tem um propósito na nossa vida, que é de nos sensibilizar, né? Que é de nos fazer sair do lugar e também nos sensibilizar para a vida e para o outro. É interessante isso, né? Porque passado algumas dores, se a gente realmente aprendeu e extraiu as lições daquela vivência, daquele momento, enquanto a gente não sai mais fortalecido e mais sensível para a vida e para os outros. Então, também nos tornamos mais compassivos, né? Como ele diz ali, a gente se torna mais realista, menos exigente, porque como se vê imperfeito, como sabe que tem uma série de coisas que mesmo querendo mudar, ainda não conseguiu fazer diferente, ou ainda não consegue ser quem se quer, né? É que a gente vai entendendo melhor a vida, vai sendo menos exigente, criando menos expectativas em relação às pessoas, porque também vivenciamos esse processo individual de melhoria, de transformação, e sabemos o quão desafiador é, né? Então, esse ser compassível, sensível, ele entra em contato com a realidade, ele entra em contato com a vida e, consequentemente, com as dores, com as imperfeições, né? Então, para mim, vem muito ao encontro disso, né? Falando dessas bem-aventuranças, bem-aventurados também os aflitos, porque já começaram esse processo de entrar em contato com a dor. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destino da Dor, ele comenta muito sobre a dor. E ele fala dessa função da dor, de nos tornar sensíveis e de nos abrir o coração. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar, né? Será que a partir das dores que eu vivenciei, será que eu abri meu coração ou eu fechei? Será que após vivenciar traumas, vivenciar dores, que todos nós passamos, gente, maior ou menor grau, a dor ainda faz parte, a dor ainda é um veículo de consciência muito grande, muito importante na nossa vida. E não é que a gente pregue o sofrimento, né? Mas ao entrar em contato com ele, ao ele chegar na nossa vida, que possamos abrir as portas também para sentir essa dor, para suportar essa dor e para então sair dela, né? Então, seria basicamente isso, que a gente possa entrar em contato com essa dor, porque é a partir dessa dor que a gente se torna sensível para o mundo também, que a gente se melhora, né? Então, que a gente pare e se pergunte, a partir das dores que eu vivenciei, eu me tornei mais sensível, eu me abri para a vida ou eu me fechei? Porque senão tem alguma coisa errada, né? Então, a gente vê no mundo em que a gente vive muita insensibilidade, né? Muita apatia, muita dificuldade muito medo, muita dificuldade de entrar em contato com os nossos sentimentos, que dói e dói mesmo. Mas ao entender a função, a utilidade dessa dor, é que a gente sai mais engrandecido dos acontecimentos, é que a gente, inclusive, se abre mais para a vida e que a gente entende e sabe vivenciar e entender o outro quando ele passa por essas dores, quando ele passa por esses momentos desafiadores, a gente se torna mesmo mais flexível, né? Se quisermos a paz do mundo, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente de paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção de vida. Por isso afirmam os espíritos benevolentes: aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego.
Os espíritos veem o que não vedes, eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Isso é uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Me parece que aqui é muito esse ter olhos de ver, né? Então, essa visão mais esclarecida das coisas, e que, consequentemente, ao ter uma visão mais profunda dos acontecimentos, da vida, das pessoas, uma visão mais alta também, né? É que a gente teria uma noção melhor da vida. E deixaria muito de rotular os acontecimentos como isso eu não gosto, isso daqui eu gosto, isso daqui eu quero, essa circunstância que eu não quero, e analisar que a vida é esse encadeamento de coisas que nos acontecem e todas elas têm um porquê, têm uma motivação, têm um entendimento. E às vezes a gente ainda não tem isso, porque é um treino mesmo, é uma conquista que a gente vai fazendo gradativamente. É ao passar por esses momentos que a gente não entende, se perguntar o que que isso quer me ensinar, né? Porque em cada dor tem uma experiência muito profunda e muito bonita para a gente extrair dali, né? Então, é muito sair dessa rebeldia, aceitar momentaneamente aquilo que a gente está vivendo, para que então a gente possa ter uma noção mais profunda das coisas, das pessoas e dos acontecimentos, né? Então, ele fala que essa visão espiritual ela também estaria ali bem interligada com o nível evolutivo da criatura, né? Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando essa situação. Então, nessa abertura do coração, né, do nosso coração também para o outro, é que, consequentemente, a gente vivenciaria essa forma de empatia, que para ele é a compaixão, né? Que a gente sentir o que o outro sentiria caso estivesse vivenciando essa situação. Então, olha que bonito, me parece que aqui ele já seleciona uma parte que é empatia, é eu sentir o que o outro sentia caso estivesse no seu lugar. E não medir os outros com a nossa régua, como via de regra a gente faz, né? E como a gente fala popularmente. Então, não ver a vida com os nossos olhos e os acontecimentos e as pessoas só com os nossos olhos, né? Então, empatia seria muito mais esse movimento da gente entrar em contato, de fato, com o coração do outro, nessa abertura que a gente se dá, para que então a gente possa entender melhor o outro, inclusive as suas necessidades, né? Só podemos apoiar e cooperar se os nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém, se elas também nos tocarem. Então, me parece que isso vem bem ao encontro daquilo que a gente falou sobre bem-aventurados os aflitos, porque é através da dor, é através dessa sensibilização é que a gente pode, inclusive, entender melhor o outro. E nesse processo de sensibilização não é só a dor, né? Porque, inclusive, Leon Denis, nesse livro, nessa parte que ele comenta sobre a dor, ele fala que é ele estar sensível para a vida. Então, se uma pessoa ela não quer enfrentar a dor, se ela não quer entrar em contato, se ela não quer suportar a dor, tampouco ela conhece a alegria. Porque estão ali, apesar de serem dualidades, né, a alegria e a dor, é através de vivenciar a vida, de entrar em contato com a vida, que a gente sentiria as coisas ruins, né, que a gente julga como ruins, mas que às vezes nem são, em geral não são, é através das grandes dores que a gente realmente evolui, né, que a gente inclusive se torna melhor, né, mas a gente também não experimentaria alegria. Olha só que interessante. E ao não nos sensibilizarmos, ou seja, ao querer fugir dos nossos sentimentos, das nossas vivências, sejam ela positiva ou negativa, a gente também não seria capaz de entender o outro. Então, também tem isso, né? Que apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem, né? Então, é abrir o coração para sentir a nossa própria vida, as nossas próprias emoções, e que, consequentemente, isso também estaria muito interligado a conseguir sentir o outro. Se eu não me sinto, se eu não me conheço, se eu não experiencio essas coisas, tampouco entendo o outro, né? Se não nos permitirmos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Olha que interessante, né? Aquilo que eu comentei ali atrás agora,
a gente se abrir para a vida, é o estar mais sensível para vivenciar todas as situações da vida, sejam elas boas ou ruins, é que então a gente conseguiria, e ao entrar em contato, né, com o medo, com a nossa tristeza, com a nossa raiva, com a nossa alegria também, por que não? É que a gente entenderia o outro. Então, às vezes, a gente, e é bonito quando ele fala ali, né? Podemos até duvidar de que elas estejam experimentando aquela circunstância ou aquele sentimento, né? Se a gente não tem, se a gente não entra em contato com essa nossa parte, a gente até duvida que o outro esteja experimentando aquilo, né? E eu acho engraçado, inclusive, comentar com vocês, há uns anos atrás a minha irmã passou por uma situação muito desafiadora para ela, né? E já tinha passado algum tempo, eu falava, caramba, mas ela ainda não superou. Mas, poxa, podia ser diferente, ela já podia ter superado, não foi algo tão grave, não foi algo tão grande. Por que que não consegue? E ficava ali tentando entender um pouco, mas não compreendendo mesmo, não entrando em contato, como diz aqui a lição, né? E é interessante porque, às vezes, até a gente não conseguir entender isso, a gente acaba vivenciando a mesma coisa. Então, uns anos depois, vivenciei eu uma situação muito parecida e também foi tão difícil superar, suportar. E é bonito, porque a vida nos coloca nesse lugar de fragilidade, de entendimento do outro, né? Seja pelo amor, ali compreendendo, tentando entender, ou seja pela dor, né? Então, o que será de você se eu te colocar nessa mesma situação? Será que você não reagiria da mesma forma, às vezes pior? Então, que ganho de entendimento a gente tem quando a gente se abre para a vida, não necessariamente para a dor, né? Porque às vezes ali pela reflexão a gente conseguiria entender, mas tudo tem um motivo, né? As pessoas elas são diversas de nós, aquilo que às vezes claro, tem outras coisas que para mim eu já reajo de uma forma mais tranquila, mas para que às vezes para outro é uma pedra ali angular, uma pedra no sapato doída que se repete sempre. Assim como nas coisas em que eu ainda patino, nas coisas que eu ainda não faço direito, que eu não sei direito, às vezes para outro é muito natural, é muito tranquilo, passa por aquilo muito rapidamente, né? Então são pessoas diferentes. E o que nos une, gente, essa sensibilidade, essa compreensão de que o lugar do outro é do outro e que o que a gente pode fazer, inclusive para tentar ajudar, mas principalmente para entendê-lo, né? É de se colocar ali no lugar dele, né? Compaixão está associada à empatia. Perde bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros, sem critério ou fundamentação alguma. E eu acho muito bonito quando ele sempre faz essa dualidade, essa contraposição, né? Então ele fala, olha, que a gente se coloque ali no lugar das pessoas para ver como é que seria, né? Se, que de fato elas estão experienciando, como que de fato elas estão se sentindo, né? Mas ao mesmo tempo ele sempre traz esse limite. Olha, ao mesmo tempo, você tem que estabelecer limites sobre como vai ser essa ajuda, de que forma vai ser, porque assim como todas as coisas da nossa vida, né? Tudo tem um limite, tudo tem a hora, tudo tem a forma, tudo tem o jeito e a intensidade de ser feito. A gente precisa ir ganhando essa sabedoria de que cada situação é uma situação, de que cada pessoa é uma pessoa distinta, né? Então, perde bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros sem critério. Então, é entender, inclusive, que a vida tem circunstâncias imensas e inimagináveis para nós, para que de fato possa entrar em contato com o outro, né? Então, às vezes, nesse movimento de compaixão, a gente quer ajudar ativamente o outro, quando em geral, na maioria das vezes, o que as pessoas de fato precisam é que a gente esteja ali, com a nossa atenção, presente, prestando prestando as nossas condolências, né? Estando ali presente, olha, aquilo que você precisar, eu estou aqui. Mas talvez muito menos uma ajuda ativa que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente quer dar conselho, às vezes a gente acha que o nosso jeito vai ser o certo, às vezes a gente quer tentar tirar a pessoa daquela situação, quando é vivenciando aquela situação que ela vai sair fortalecida e melhor e que ela vai de fato aprender, né? Então, às vezes, é, e até essa justa medida, que é o que ele fala ali, dar sim, ser compassivo sim, querer prestar ajuda sim, mas tudo da forma certa, do jeito certo, entendendo qual é a necessidade real da pessoa, né?
E na maioria das vezes é isso, não é ativo. A gente está ali presente para aquilo que a pessoa precisar, principalmente com o nosso tempo, com os nossos ouvidos, né? Principalmente para escutar, principalmente para tentar entendê-la naquele momento de dor, o que às vezes não significa concordar, e muito menos agir. Às vezes a gente também não precisa dar conselho, né? Então, aí ganhando esse discernimento sobre como ajudar e o que fazer também, que são distintos para cada um de nós, né? A ajuda verdadeiramente sapiencial é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas, né? Então, em geral é isso, a gente ser compassivo, a gente se colocar no lugar ali do outro, né? Tentar entender melhor o que ele está sentindo é ótimo, é uma ajuda de grande valia, mas em geral o que a gente mais pode fazer por alguém é permitir que ele trave contato com o mundo e com as experiências, de que erre, de que acerte, sem a pretensão de que somos o certo, de que o nosso conselho é o melhor, de que a pessoa sobre impor direções, né? Então, é ter essa sabedoria também. E tem uma lição muito bonita do Renovando Atitudes, que se denomina Sacudir o Pó. E aí eu me lembrei de falar com vocês essa parte muito bonita, que para mim é inclusive, uma das mensagens assim, mais bonitas, mais relevantes do texto. Reter o pó em vossos pés, que é uma passagem presente ali na Bíblia, né? É não ter a visão da imensidade, da diversidade das possibilidades universais que apoiam sempre as criaturas de conformidade com a sua idade astral e sempre no momento propício para o seu crescimento íntimo. Então, esse reter o pó em vossos pés, às vezes achar que a gente vai salvar o mundo, que a gente vai salvar o outro, que a nossa visão é a mais certa, que a gente tem que dar conselho, que a gente tem que mudar o outro, que a gente tem que salvar, né? Não, é entender que a gente não tem a visão da imensidade, da diversidade das possibilidades universais que estão sempre acontecendo, gente, pelas mais infinitas possibilidades, né? Eu vejo muito no meu processo individual, assim, quantas questões, quantas coisas eu poderia ter mudado antes. Eu olho hoje e eu vejo algumas coisas que eu já consegui mudar, é pensar assim, poxa, mas algumas pessoas já tinham comentado isso comigo, algumas situações tinham acontecido na minha vida, né? E às vezes a gente olha para trás e fala assim, olha, já poderia ter feito isso, por que não fiz, né? Talvez não fosse o momento certo. E não foi por meio daquelas pessoas que eu mudei, mas por uma série de outras tantas circunstâncias imprevisíveis que fizeram com que eu realmente enxergasse a vida, que eu vivenciasse as minhas experiências, errasse, acertasse também, por que não, né? Então é olhar para a nossa própria trajetória que a gente vê. O outro só muda quando é hora dele mudar, né? Então, que a gente possa entender que a vida, grandiosa como é, está sempre tramando para o nosso crescimento e, consequentemente, para o do outro também. Então, que existe uma imensidade de ferramentas que a espiritualidade amiga tem de nos fazer sensibilizar e de sensibilizar o outro no momento certo, da forma mais correta possível. A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis dignatários divinos. Olha que interessante, né? Então, é entender que cada um tem seu tempo, tem as suas mudanças, tem a sua hora de tudo isso acontecer e que é entender muito de qual que é o nosso papel, né? Nesse momento de ajuda, como é que eu posso ajudar essa pessoa? E não é através da nossa régua, né? O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Algumas religiões podem distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou o fanatismo como forma de nos controlar ou de nos forçar a doar as coisas. A viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais, usando uma forma distorcida de compaixão. Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca a atenção e respeito de outras pessoas. Isso não é ajuda real, nem mesmo está unido ao amor, mas se assemelha a uma forma de barganha seguida das eternas cobranças. Então, aqui nesse parágrafo, ele faz uma crítica às religiões, né? Que no geral pregam a caridade, mas
Aí ele fala sobre esse nosso movimento de, às vezes, doar, né? Doar materialmente, doar nosso tempo, que às vezes é feito como, até como uma forma de coação, e não como uma intenção verdadeira da nossa alma. Então, é entender, né? Por que que eu faço o que eu faço? É porque eu estou coagido pela religião, pelo meio em que eu vivo, né? É por isso que eu dou, é por isso que eu dou o meu tempo, é por isso que eu dou materialmente, que não é essa a intenção, né? É que isso venha verdadeiramente do seu coração e é ganhando esse discernimento, né? E ao mesmo tempo ele fala dessas pessoas que também se doam para as outras pessoas, mas querendo o quê? Uma utilidade, né? Um utilitarismo ali, não está vindo realmente de um servir genuíno, mas do que eu vou ganhar em troca? Eu vou ganhar atenção, eu vou ganhar respeito, as pessoas vão me ver como uma pessoa bondosa, uma pessoa altruísta, né? É ver de fato o que está nos movendo, né? E é ter essa conscientização para ir mudando, né? Reformulando, se for o caso, se entendendo melhor, né? Reconstruindo. E aí é isso, né? Muitas vezes as pessoas utilizam até essa forma de, eu estou ajudando o outro, nossa, como eu ajudo essa pessoa, como eu resolvo tudo na vida dela, mais como uma forma de querer manter a pessoa ali cativa, né? Por que não? Então, até como uma forma de manipulação, e às vezes não se vê assim, entende que é amor, nossa, mas eu faço isso porque eu amo essa pessoa, será? Será que aí por trás não tem uma série de sentimentos de inferioridade, de não aceitação do próprio valor, né? E, consequentemente, de querer estar ali manipulando o outro, né? Mantendo cativo, bom, enquanto eu estou suprindo as necessidades dele, eu sou uma pessoa importante, ao achar que é salvando o outro que ele vai entender o meu valor, né? Então, é bem isso que ele está dizendo assim, ali, né? Nesse parágrafo ali anterior. Então, que a gente possa rever até a ajuda que a gente dá, né? Por que que eu faço isso com as pessoas? É porque eu tenho esse senso de que eu preciso, de fato, estar ajudando as pessoas para que elas me deem valor, para que elas vejam que eu sou importante, para que elas estejam comigo. Isso em relação a tudo, né? A nossa família, aos nossos pares, aos nossos companheiros, aos nossos amigos mesmo, né? Então, é vendo por que que eu me movo dessa forma, se me movo dessa forma, né? E não como uma forma genuína de amor, de querer ajudar o outro. E aí ele fala, né? Mais se assemelha a uma forma de barganha seguida das eternas cobranças, porque é isso, né? Uma pessoa que está ali esperando algo em troca, quando ela faz algo por alguém, né? Seja mesmo reconhecimento, seja a atenção do outro, quando ajuda por conta disso a outra pessoa ou não reconhecer, é, ou não validar aquilo, ou às vezes até achar ruim, né, a ajuda que a outra pessoa deu, se sente ferida, se sente vítima, né? E aí vem o processo seguido de eternas cobranças, que a gente passa a cobrar dos outros, olha, mas eu fiz isso para você, né? Então é entender essas molas propulsoras, o porquê que a gente faz o que faz, e entender que isso não é ajuda, que isso não é amor, que isso não é compaixão, né? Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente do nosso desempenho e da nossa dedicação. Vai muito ao encontro daquilo que a gente comentou, né, da lição sobre sacudir o pó, né, ali do Renovando Atitudes também. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus. E quando subestimamos a força divina que há no outro, os nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Olha que bonito, né? Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, os nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos, né? Então, me vem muito isso de aceitar de fato as pessoas como elas são. E comentando novamente mais um trechinho ali do Renovando Atitudes, daquela mesma lição de sacudir o pó, ele fala a mesma coisa, olha só como vai bem ao encontro. Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando as suas opiniões, ideias e conceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas, conforme lhes convier, mudem ou não as diretrizes vivenciais. Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros de consideração e entendimento de todos os que o escutassem, e que fosse amplamente compreendido em suas intenções.
mas por enquanto a terra ainda é plantio difícil e as colheitas não são generosas. Mas é interessante, né? Porque inclusive ele fala ali que ao permitir e aceitar o outro como ele é que ele inclusive vai nos escutar melhor, né? Entender que cada um de nós é uma obra-prima, que o outro não está errado, né? Que o outro veio ser quem ele é, às vezes diferente de nós, né? Ontem eu li no livro Fonte Viva, uma lição que chama Obras, e ele falava exatamente isso, né? Às vezes a gente acha que afeição, que amor é a pessoa ser exatamente quem a gente ter as mesmas visões, os mesmos pontos de vista, corresponder às nossas expectativas, e a vida não é isso. O outro veio para ser quem é, como diz ali Hamed, né? É uma obra-prima de Deus. Né? É uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos essa força divina que há no outro, porque assim, existe dentro de cada um de nós essa força divina que vai se revelar de formas distintas, sobre potenciais distintos, sobre pontos de vista distintos. Então, é aceitar de fato quem o outro é e acreditar nessa força divina dele, de se superar, de se modificar, que a gente não precisa salvar ninguém e que seria nosso papel. Fortalecer os pontos fortes dele, né? Fortalecer aquilo que bom que já há dentro dele, né? E, sobretudo, aceitar aquela pessoa que está ao nosso lado, tanto quanto a gente deseja ser aceito, né? A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes, porque reconheceram que não devem viver de forma ególatra. Devem viver, sim, uma experiência de auxílio a si mesmos e ao bem comum. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno e ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Devem sim viver uma existência de auxílio a si mesmos e ao bem comum, né? Então, gente, é basicamente isso que eu queria comentar, né? A MED, ele sempre traz isso de que a gente não se arvore em achar que pode salvar as pessoas, que a gente faça esse trabalho de nos conhecer, entender as nossas motivações, de nos transformar, né? Porque a partir dessa nossa visão é que a gente transforma o mundo, né? E é entender basicamente isso, né? E é muito bonito porque, assim, a gente costuma utilizar a nossa visão e a nossa régua para quase tudo, né? Então, se a gente para pensar, assim, até às vezes na educação, né, dos nossos filhos ou nas relações, seja com os nossos amigos, com os nossos pais, a gente tenta dar muito daquilo que nos faltou, principalmente para os filhos, né? A gente quer o quê? Suprir aquilo que nos faltou, se foi atenção, às vezes se foram condições materiais, a gente tenta, a partir daquilo que a gente vivenciou, ou seja, a partir daquilo que nos faltou, da nossa régua, a gente acha que então, ao suprir aquelas necessidades, tá tudo bem, é assim que a gente vai ajudar, é assim que a gente vai contribuir. Às vezes mas às vezes não, né? E me parece que a compaixão seria exatamente isso, para cada pessoa, para cada situação. Se a gente tivesse de fato esse coração aberto para auscultar a nós primeiro e, consequentemente, ao outro, né? De verdade, a olhar para o outro, sendo quem ele é, quais as necessidades que ele tem, e não o que a gente gostaria, e não o que a gente acha que é melhor para ele, sabe? É entender quais são as necessidades daquela criatura, é que a gente, inclusive, poderia ajudar melhor. Então, é entender que às vezes os nossos filhos têm realidades e necessidades muito distintas da que foi para nós, né? Porque às vezes é difícil mesmo. Poxa, mas eu estou tentando dar aquilo que me faltou. Mas sendo cada ser único, né, irrepetível no universo como um todo, o nosso papel seria olhar para ele com esses olhos do coração, com essa visão mais esclarecida, com essa visão do todo e conseguir enxergar qual é a necessidade, qual é a ajuda ou inação, porque às vezes é simplesmente deixá-lo ser quem é e fazer e seguir o seu caminho. Mesmo que depois isso mostre que não foi o melhor, mas foi a necessidade ali de experiência dele, né? Então é normal que a gente vivencie a vida a partir dos nossos parâmetros, né? Mas que cada vez mais, ao entender que às vezes isso é um parâmetro nosso, a gente possa entrar em contato com o outro, com os valores deles, com as necessidades deles, até para que possa prestar um auxílio melhor, né? Para que, sobretudo, a gente possa entender o outro.
Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e que tenham uma ótima semana. Então, até semana que vem, se assim Deus nos permitir, gente. Então,